Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou agora à TV, estamos aqui com a psicóloga Laís França. Já conversamos sobre filhos, vamos ainda continuar com assuntos de interesse na nossa sociedade do dia a dia. Laís, agora vamos ainda dentro dos filhos. Ginástica, leitura. Por que as crianças hoje leem tão pouco, estão fazendo tão pouca atividade física e tomando cada vez mais remédio? Eu volto para a mesma coisa que eu estava falando anteriormente. As crianças são vítimas. Eu acho que a culpa é dos pais. É da gente estimular, da gente colocar as crianças nesse meio, estimular a fazer atividade física mesmo, ter uma natação, ver o que a criança gosta também, obrigar a criança a fazer. Obrigar a fazer qualquer então, coisa identificar o que dê ela prazer, né? Exatamente, mas até a gente vai fazer atividade física, você vai ter sempre alguma coisa que você se encaixa, escolha. Um amigo meu falou assim, musculação nunca foi uma coisa prazerosa. Para ele nunca foi, mas às vezes, mas nem tudo que você vai fazer é Tem prazeroso. uma dança, tem um jazz, tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas no caso da musculação é meio que uma Eu acho que eu vou obrigação. fazer jazz. Eu acho que é a melhor atividade física. Eu já fiz muitos anos. Mas a musculação... Tô brincando, gente. A musculação acaba, depois de um tempo, você acaba sendo obrigado a fazer até por questão física, por questão estrutural. De saúde. Aí não tem jeito, você vai optar por isso. Deixa eu te interromper, te fazer uma pergunta que era para fazer no bloco passado e não fiz. A cada dia que passa, as mulheres vão mais para o mercado de trabalho. Né? E existem em determinados lados que as mulheres até têm a condição econômica maior que a do próprio marido. E aí, fatalmente, essas crianças ficam com terceiros, que podem ser avós e tal, mas quando também ficam com estranhos. É uma doméstica, é uma babá. E aí, nesse caso específico das domésticas, da babá, qual o perigo que se tem da criação e dos modos desse terceiro serem repassados para a criança, principalmente no momento que ela está em formação? Tem amigo meu que fala assim, caramba, meu filho anda igual a babá. Meu filho come igual a babá. É aquele que sai muito cedo, volta muito tarde. Não estamos aqui recriminando os pais, mas conversando num assunto que é fato. E essa inclusão do terceiro na criação, ela é mais benéfica ou mais maléfica? É a necessidade. Então, você tem que aprender a lidar com essa necessidade. Dá um jeito. Você passar para o outro a maneira como você quer que ele trate o seu filho. A maneira como você quer que ele faça com o seu filho. Porque ele tem que fazer do jeito que você determinou, porque isso aí acontece em qualquer trabalho. Você vai trabalhar numa empresa, você vai fazer as normas daquela empresa. Eu acho que a casa funciona mais ou menos dessa forma com relação ao funcionário. Você vai delimitar, você vai dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que pode ser feito, o que não deve ser feito. E essa supervisão, por mais que seja de longe, você consegue hoje ter um contato, a internet também ajuda nisso, você tem um contato diário, de você estar monitorando o filho, o que você está fazendo o quê, que horas você está saindo. A criança até pequena, ela consegue ter acesso a isso. Ela consegue ter acesso, ela pode não ler, por exemplo, mas ela tem acesso até a áudios, ela consegue falar com o que está acontecendo, que horas que ela vai estar almoçando. Eu acho que a mãe, o pai consegue ter um pouco de controle disso. Mesmo que você volte tarde, a pessoa está em casa, e é isso que eu estava falando sobre as boas lembranças. Cultivar essas boas lembranças, por mais que os momentos sejam poucos. Vamos dormir, vamos contar uma história antes de dormir, vamos estar aqui comigo, vamos ver um desenho que você gosta, sabe? Ter essa interação, ter essa conversa, você conversar com a criança, ouvi-la, porque ela vai dizer para você sobre o dia a dia dela, sobre o que ela está fazendo. E por mais que às vezes no começo, porque a criança às vezes não está acostumada a fazer isso, mas ela vai se acostumando a conversar. Isso cria um vínculo, eu acho que de amizade também, em relação aos pais, e de facilidade de acesso. O máximo que a gente consegue deixar de acesso, sabe, essa relação de ficar mais estreita de acesso, você conseguir falar, você ser ouvido. Acho que mais tarde, na adolescência, facilita bastante esse processo de interação. Porque é uma fase complicada, mas você tenta fazer o máximo que você consegue para você chegar lá e tentar essa relação ser mais estreita. Outra questão se refere ao que é transferido pelos pais para os seus filhos. Eu falo isso principalmente com a questão de profissão. Meu filho vai ser médico porque eu fui médico, meu filho vai ser dentista porque eu fui dentista, vai ser advogado porque eu fui advogado. E às vezes cria-se até uma pressão muito grande em cima disso e talvez o sonho da criança não seja aquele. Isso faz com que nós tenhamos a possibilidade, a probabilidade de termos profissionais frustrados futuramente? Isso acontece hoje, já acontece há muito tempo, né? Isso sempre aconteceu.
É aquela coisa, voltando àquela história que eu estava falando, de respeitar a opinião do outro, respeitar a vontade do outro. E respeitar a vontade do outro, por mais que ela seja totalmente contrária à nossa, é muito difícil. Isso acho que é um exercício diário que a gente tem que fazer. Quando se opta hoje a gente sabe que nem todas as profissões são rendosas, apesar de eu ser daquele que digo que quando você quer, você é bom no que faz. Mas fatalmente a gente acaba indiretamente tentando mandar para cá, mandar para essa, mandar para outra. Isso também dificulta, sabendo que existem profissões hoje que realmente não são rendáveis. E aí como é que você faz como mãe, como pai, para tentar respeitar de repente o sonho, mas ao mesmo tempo saber que aquilo ali pode não dar ao seu filho uma independência financeira que ele precisa? Eu acho que você tem que viver de realidade. Sonho não enche barriga de ninguém. Você tem que dizer e apontar os defeitos, os prós, os contras. Você quer assim? É assim que funciona? É assim que vai receber? É assim que vai... Você quer viver numa vida nesse nível aqui? Às vezes a compensação financeira faz com que a pessoa passe a gostar de determinada profissão. Porque é aquela velha história, você saber que você muda de opinião. Hoje você detesta uma coisa, mas no futuro você pode passar a gostar. E aceitar que você pode mudar. Eu acho que vai por essa linha aí, você falar a verdade e apontar fatos, não é sua opinião, fatos. Ó, é assim, assim, assim. Você pode escolher, mas aí você vai ter esse tipo de vida, porque você só vai poder ter essa margem de lucro aqui, que você vai poder conviver, vai ter que viver com esse dinheiro. Será que é isso que você quer? Aí, quando toca um pouco no bolso, acho que faz um pouco refletir, pensar de outra forma. Cabe a gente orientar, mas obrigação, cada um, porque a pessoa, você tem filho, mas ele é dono, a partir do momento que ele é dono da vida dele. Ele vai fazer o que ele quiser. E quando que ele vai ser dono da vida dele? Ele vai ser dono da vida dele quando ele for adulto. Quando ele se tornar adulto e começar a escolher os caminhos. Eu acho que também a gente não deixa, não sei, talvez não deixe de orientar nunca. Mesmo quando se torna adulto, de você ouvir, de você dar algum conselho, mas aí você está dando um conselho. É diferente de uma criança que você dá uma ordem. Entendeu? Você vai fazer isso. E pronto, acabou. Mas um adulto, você não pode fazer isso. Você dá conselho. Mas é diferente, é uma coisa diferente da outra. Mas se desde cedo ele já está treinado a essa característica de ouvir, ele não vai ouvir só o pai, vai ouvir só a mãe, vai ouvir outras pessoas também. Porque acaba tendo uma conversa, acaba buscando informações sobre isso. Eu acho que isso é super válido para a formação do caráter da pessoa também. Na sua opinião, como psicóloga, como mãe, qual hoje, na sua opinião, é o maior temor dos pais em relação aos seus filhos? Eu acho, os pais, há muitos anos os pais têm um temor sobre drogas, mas sobre violência. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais violenta. Intolerante mesmo, né? Intolerante total. Intolerante sempre foi. Tolerância não é coisa da modernidade. Mas a violência está chegando com cada vez mais força, e inclusive em cidades pequenas, que às vezes não tinha isso, às vezes só via a violência em cidades, metrópoles, cidades maiores, violência em geral. Campos, você vê São João da Barra, Gruçaí, Atafona, que são cidades pequenas. É uma cidade super pequena. Nunca tiveram esse relato tão grande de violência, de né? violência, assassinatos. Você vê todo dia, você está vendo notícias dessas no jornal. Você sai, você anda na região da Pelinca, todos os dias você vê história. O sujeito está assaltando, está levando celular, está levando, essa época de Natal, está levando isso, está levando aquilo. Eu acho que a segurança dos nossos filhos, a gente se preocupa sempre. Eu acho que isso também não é novo. Porque às vezes a gente acha que tudo é novo, tudo nada está se cria, tudo se copia. Está acontecendo agora e não é agora. É desde sempre. Seus pais deviam ter essa preocupação com você. Acredito que há 100 anos atrás, 80 anos atrás, a preocupação com segurança talvez não fosse tão grande. Mas a gente está cada vez mais preocupado com isso. De nossos filhos vão crescendo, vão para festa. Com quem que está indo? Com quem que está voltando? Que horas que vai voltar? Já está maior de idade, vai beber, vai voltar com quem? Vai voltar de táxi, aquela preocupação que os meus pais já tinham. Não é tão novo. Doutora, outro ponto importante que eu acho interessante a gente discutir, ainda dentro da questão de família, porque a família tem um lastro grande de temas para serem discutidos. Nós sabemos que nós temos aí pais que refletem nos seus filhos muito as suas fraquezas, né?
e às vezes tentam fazer com essa ânsia que os filhos não passem pela mesma coisa, forçam até situações embaraçosas e reações de cólera em escola, reações de dificuldade em meio social. Como preservar a criança saudável se o papai e a mamãe não estão muito bem? É aquela velha, procurar ajuda, né? Tentar ver que você não está bem, que você tem alguma negócio que a pessoa não percebe isso, cabe às vezes a algum amigo. É difícil você ir sozinho para uma coisa dessa, né? É porque a pessoa não percebe que está fazendo, a pessoa que faz isso acha que está fazendo o melhor pelo filho. O pai que dá tudo para o filho, diz sim o tempo todo, que está sempre, ele tem certeza que ele está fazendo o melhor que ele pode para o filho dele. E realmente na cabeça dele está fazendo isso mesmo. Mas aquela primeira pergunta lá, o sim o tempo todo, não funciona, não ajuda, não educa. Essa questão do psicólogo ainda e do psiquiatra, né, para muitos ainda é muito pejorativo, muito escondido, como se fosse uma coisa para tratar de doido. E não é. Você está achando que hoje esses tratamentos estão sendo levados de uma forma mais natural? Eu não tenho atuado em consultório, mas pelo que eu vejo dos meus amigos, dos meus colegas de profissão que trabalham, que estão lidando no dia a dia, as pessoas da sociedade que estão em tratamento, as pessoas não têm, eu acho que não tem tanto mais esse olhar, não, porque justamente pela informação, os tratamentos hoje são completamente diferentes também, né? Elas não... levam muitos filhos, muita gente, os consultórios que estão atendendo crianças infantis, eu vejo isso, estão lotados, sem horário, as crianças estão... os pais estão lotando, porque eu acho que acaba também sendo um processo de transferir para outro uma responsabilidade que vem de casa, sabe? Aquela coisa do pai não dar conta um pouco da criação e vai procurar um profissional para achar o erro, achar onde que está o erro. Seria mais ou menos isso. E acaba que muitas dessas coisas estão erro na criação, está em casa, está pela permissividade absurda que a criança tem. E a criança vai desenvolvendo alguns transtornos relacionados a isso. Esse acesso à informação muito maior do que da nossa geração faz com que essas crianças também tenham dificuldade de respeitar os pais. Em que sentido eu estou falando? Se eles têm acesso a mais informações, eles têm mais subsídios para discutir. Será que aquele respeito há 10, 15 anos atrás que o pai olhava e você baixava a cabeça, era pela falta também de argumentos que você tinha para poder discutir aquilo, ou aquilo era respeito verdadeiramente dito? Eu acho que respeito não tem nada a ver com argumento. Se você respeita, você respeita. Não importa o argumento que você tem para dar, a criança tem que respeitar, e o adolescente, o adulto, seja lá quem for, tem que respeitar. E isso é um valor que a gente consegue, que é difícil de ser transmitido, não é fácil de ser transmitido, de ser ensinado, sabe? Mas eu acho que isso deve ser ensinado desde cedo. Olha, aqui funciona dessa forma, eu vou falar e você vai obedecer, e tem que obedecer. Obedecer não tem mais, não tem porém, não tem porquê, não tem, é obedecer e pronto, acabou. Você é uma mãe muito brava? Eu sou uma mãe muito brava, eu sou a chata da casa, já te falei isso antes. Mas geralmente eu sou uma mãe muito brava, que eu acho, porque a minha concepção, muita gente pode discordar de mim, mas a minha concepção é que você tem que fazer o que você puder para deixar seu filho feliz, mas ele tem que te respeitar, ele tem que te obedecer. A última palavra tem que ser do superior hierárquico, o pai e a mãe, né? O pai e a mãe. Por mais, para minha filha eu falei essa semana, o pai pediu uma coisa para mim, para o pai eu falei, por mim, tanto faz, e o pai disse não, falou, o não sempre tem mais peso. Aí elas já sabem isso lá em casa, o não tem mais peso. Se um falar sim, o outro falar não, o não vai prevalecer, não. Seja lá qual dos dois disser o não, porque a gente também não pode cada um dar uma opinião e ficar aqui nessa... Não fazer mais fulano, minha mãe falou assim, papai falou conflitante, não. Né? Conflitante. Por mais que a gente tenha opiniões conflitantes, às vezes um diz não, um diz sim, as crianças já sabem que o não lá em casa tem mais peso. Laís, vamos falar agora da parte do externo do dia a dia de cada um, mas agora puxando para outros assuntos. Nós estamos vivendo aí, e eu acompanho você, algumas coisas que você comenta, que você gosta também um pouco de analisar a política, né? As coisas que acontecem. O que você está achando desse Brasil e desse nosso município nesse momento tão crítico de ética e moral? Olha, sinceramente, eu acho que houve nesses últimos anos,
anos, não sei, houve um avanço histórico com relação ao combate à corrupção, coisa que a gente não via na história do Brasil. E muita gente discorda, mas eu acredito que isso é um marco. Começou pela Operação Lava Jato e a partir daí foi se disseminando várias coisas em que pessoas, pela primeira vez, você que acompanha política há muito mais tempo, muito mais a fundo, você não via político sendo preso por corrupção. Pode ser nenhuma. Não via. Agora você vê. O governador do estado, ex-governador Sérgio Cabral está preso, a mulher dele está presa. Quando que isso acontecia com pessoas que roubaram milhões, bilhões? Quanto dinheiro voltou para os cofres públicos com relação a isso? E eu acho que está engatinhando, eu acho que deve evoluir muito e que as pessoas têm que ser punidas e as pessoas têm que ter medo de ser presas. Por mais que sejam poderosos, porque as pessoas estavam sempre acima do bem e do mal. Sensação de impunidade, né? A sensação de impunidade, de poder com relação a isso. Porque eu mando, eu grito, e isso funciona desde a presidência da República, a prefeito, aos vereadores, e funciona em todos os cargos assim, políticos. E eu acredito que pode ser um sinal de mudança, porque o Brasil está no chão. Está sangrando. Governo desde o âmbito federal, estadual, municipal, está doente. E por causa da corrupção. E é geral isso. E as pessoas precisam ter medo que tem que ficar inelegíveis, mas não tem que devolver dinheiro mesmo para os cofres, da onde foram roubados, porque só a punição e com prisão eu acho pouco. Falando em rede social, você como observadora, como psicóloga também, hoje a rede social não tem ninguém praticamente mais anônimo. Hoje as pessoas são autoras, as pessoas são atores principais de vários trabalhos, mas eu vou conversar com ela sobre essa evolução da rede social depois do intervalo. Estamos aqui com a psicóloga Laís França, daqui a pouco a gente volta.